Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Seja bem-vindo ao segundo vídeo da série Investir em Fundos Imobiliários. Como comentei na primeira aula, antes de você iniciar o estudo de pontos específicos sobre fundos imobiliários, é importante que você entenda os motivos para investir nesse veículo de investimento em imóveis. Possivelmente você está aqui assistindo essa série pois já pensou e refletiu nos pontos que vou abordar de forma direta e objetiva nessa e nas próximas aulas. O tema ou motivo que vou falar nesse vídeo é sobre a independência financeira com dividendos de fundos imobiliários. É um tema com muita audiência e é o principal motivo no qual eu invisto em fundos imobiliários. A maioria das pessoas que decide poupar e investir seus recursos tem algum objetivo e um prazo de tempo estipulado para conquistá-lo. Desde uma poupança de curto prazo de 1 ano para realizar uma viagem de férias, por exemplo, até um investimento de longo prazo de 18 anos com o objetivo de financiar os estudos do seu filho, por exemplo. Agora, o grande sonho das pessoas é conquistar a tão falada independência financeira. Ser independente financeiramente, pelo menos na minha opinião, é conseguir viver em um padrão de consumo que satisfaça uma pessoa, ou seja, o indivíduo considera-se feliz com esse determinado estilo ou padrão de vida. Fica até o final desse vídeo que vou mostrar algumas simulações. O importante é que a manutenção desses gastos tem que ser financiada por rendimentos que não seja proveniente de sua força de trabalho. A renda gerada pelos ativos que tem em carteira deve suprir todos os seus gastos. Ser independente financeiramente ou conquistar a sua liberdade financeira depende de sua renda passiva, ou seja, que não depende da alocação de horas do seu trabalho. Sim, é possível ser independente financeiramente com uma carteira de fundos imobiliários. Conheço várias pessoas que já são e têm a maior parte de sua carteira em fundos imobiliários. Muitos, inclusive, trocaram imóveis por fundos imobiliários para ter maior retorno, menor risco e maior liquidez. Outros construíram seu patrimônio em fundos imobiliários ao longo de anos e hoje vivem de dividendos que caem todos os meses em sua conta na corretora de valores. Os fundos imobiliários são perfeitos, pois têm como lastro ativos reais e seguros e geram renda de forma recorrente, relativamente previsível e tendem a serem corrigidos pela inflação. Mas, Otuki, a partir de qual renda mensal passiva você considera independente financeiramente? Percebo que ser independente financeiramente é relativo, pois cada pessoa tem uma quantia necessária de recursos para manter o padrão de vida desejado. Qual é a renda mensal necessária para você ser independente financeiramente? São 5, 8, 10, 15 mil reais? Essa resposta é importante para determinar a quantia necessária em sua carteira que tenha condições de gerar a renda desejada. Para fazer um exercício simples, vamos considerar que o valor do teto pago pelo Regime Geral de Previdência, o INSS, como referência. Atualmente, os aposentados que ganham o teto recebem aproximadamente R$ 6.400. Agora imagine que você todos os meses receba em sua conta esse valor líquido de imposto de renda, independente se você trabalha ou não. Qual é o valor da carteira de fundos imobiliários que é necessário para receber tal quantia? Agora veja que um número interessante que eu encontrei. Agora, no começo de fevereiro de 2021, o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários do mercado, apresenta um dividend yield médio de 7,33% ao ano. Então, se você montar uma carteira igualmente ponderada, com os 87 fundos que fazem parte do IFIX, o retorno esperado em dividendos é de 7,33% ao ano, com base na distribuição dos últimos 12 meses desses fundos. Lembrando que o fundo imobiliário é renda variável, ou seja, não existe a garantia que essa distribuição será a mesma nos próximos 12 meses. Pode ser menos ou mais. De qualquer forma, é uma boa referência e com uma carteira diversificada você minimiza os riscos. Otuki, são muitos fundos. Essa carteira fica inviável, claro, mas é possível, estudando e avaliando, compor uma carteira a partir dos fundos do IFIX com um dividend yield esperado de 7,33%. Mas vamos ao resultado dessa simulação. Qual o valor de carteira de fundos imobiliários necessária para receber uma renda mensal de aproximadamente R$ 6.400, que é o valor máximo de aposentadoria pago pelo INSS?
com uma carteira de R$ 1 milhão, esse retorno esperado de 7,33% ao ano, você receberia uma renda anual de R$ 73.300, ou uma renda mensal média de R$ 6.100. Valor próximo ao teto do INSS. Claro que nem todos consideram esse valor o suficiente para manter o seu padrão de vida. De qualquer forma, é uma boa referência. O interessante é que, ao contrário de outros ativos como ações, títulos públicos e privados, os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. Isso facilita muito para aqueles que precisam usufruir dos recursos todos os meses. São poucos os FIIs que não realizam distribuição mensal. Também não vou entrar nesses detalhes para não alongar muito esse vídeo, mas é necessário reinvestir parte dos rendimentos mensais, pois ao longo do tempo corremos o risco de o valor principal não ser corrigido pela inflação. Então, para receber o valor de R$ 6.100, na prática, e com maior segurança, você teria que ter um valor pouco superior a R$ 1 milhão. Lá no Clube FI, você pode realizar simulações semelhantes utilizando nossas ferramentas Radar, criando o seu próprio profile. A ferramenta Juros Compostos também é bem interessante para avaliar o desempenho em detalhes de cada um dos fundos imobiliários. Qual é o esforço para acumular R$ 1 milhão? Fazendo uma simulação simplificada e com uma taxa de retorno conservadora, com um aporte inicial de R$ 25 mil, aportes mensais de R$ 1.000, prazo de 20 anos e uma taxa de 11% ao ano, o acumulado final será pouco mais de R$ 1 milhão. 20 anos com esses aportes parece um esforço grande. Olhando para uma simulação com os grandes e mais antigos fundos, você vai entender que é possível sim esse caminho. Mas a partir da ferramenta Juros Compostos do Clube FI, vamos fazer uma simulação a partir de alguns dos principais fundos do mercado e com pelo menos 10 anos de existência. Os fundos KNRI 11, BRCR 11, HGLG 11, HGBS 11 e HGCR 11 são atualmente os fundos imobiliários com maior valor patrimonial, grande liquidez, conhecidos do público e geridos por grandes instituições financeiras como Kinea, BTG e Credit Suisse. Caso você tenha investido R$ 30 mil há 10 anos atrás, em janeiro de 2011, em uma carteira composta por esses 5 fundos, ou seja, investido R$ 6 mil em cada um e reinvestindo todos os dividendos recebidos no período e também realizando aportes adicionais de R$ 600 por mês em cada um desses fundos, você teria hoje uma carteira com valor de R$ 744 mil aproximadamente. Essa carteira, em janeiro de 2021, você já receberia o valor de R$ 3.508,55 em dividendos. Perceba que o mercado de fundos imobiliários, mesmo na pior década de crescimento econômico da história do Brasil, crises políticas, um ambiente de taxas de juros elevadas em quase toda a década, a passagem por uma fase ruim do ciclo imobiliário com taxa de vacância elevada, também já incluindo aí o último ano de análise, o impacto da pandemia, ainda assim conseguimos um resultado satisfatório. Perceba que, continuando os aportes e reinvestindo os dividendos, essa carteira que simulei agora, em pouco tempo chegaremos no valor de R$ 1 milhão em fundos imobiliários. O mercado já demonstrou que, com disciplina e persistência, em um prazo de 12 anos, é possível sim acumular um bom patrimônio. Claro que o investimento de R$ 30 mil há 10 anos atrás, corrigindo esse valor pela inflação, seria hoje o equivalente a você investir R$ 50 mil e realizar aportes mensais de R$ 5 mil. Ô Tuque, eu não tenho condições de aportar esse valor todos os meses. Bom, a diferença é que você demorará um pouco mais de tempo para conquistar a sua independência financeira. Mesmo que demore 20 anos ou mais, e dependendo de sua idade hoje, você terá com certeza garantindo uma aposentadoria tranquila e não dependerá somente de sua renda do INSS, como vamos comentar nos próximos vídeos. Por fim, vejo também que o mercado de fundos imobiliários evoluiu muito. Hoje temos mais opções e um potencial de retorno maior para os próximos anos. A carteira que simulei é com base nos maiores fundos em termos de patrimônio, os que tinham pelo menos 10 anos de existência, e não os melhores fundos em termos de fundamentos. Com um retorno potencial maior, é possível conquistar seu objetivo em um tempo mais curto. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!